Olá, estamos começando o Viva Mais, é sempre um prazer estar com você todo sábado aqui. E a semana passada nós prometemos que traríamos o Dr. Lair Ribeiro e hoje, felizmente, ele está conosco, até porque o assunto não se esgota nunca, né? Ele é um poço de sabedoria, né, Dr. Lair? Seja bem-vindo conosco, a gente sempre agradece a sua disponibilidade de estar conosco. O Dr. Lair Ribeiro, ele é médico cardiologista e nutrólogo, autor de 35 livros. 15 são best-sellers, 25 dos quais foram traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. Na área de autoconhecimento e mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. O Dr. Lair Ribeiro teve a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos e trabalhar em 3 universidades americanas, a Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck, Sharp e Dohme e diretor executivo, chegando a vice-presidente da Ciba Corporation, que é a atual Novartis. Ele hoje trabalha em vários países da América do Sul, Central, do Norte e na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal e profissional, ministrando também cursos para médicos na área de anti-envelhecimento e modulação hormonal bioidêntica. Claro que você deve estar pensando assim, puxa, posso ter perdido da semana passada, mas entra lá no nosso site, www.programavivamais.com.br, que tem não só o da semana passada, como os outros 2 programas do Dr. Lair Ribeiro. E é sempre muito bom tê-lo conosco. Seja bem-vindo, né, Prazer Miguel? é meu, tá de volta. Bom, bota prazer nisso. E hoje temos o Dr. Vitor Sorrentino também. Desculpa, Vitor, eu apresentei o Dr. Lair Ribeiro, esqueci que hoje nós temos o Dr. Vitor também, que está hoje conosco. O Dr. Vitor Sorrentino, ele é cirurgião, ele é formado na URGS aqui. Pós-graduado em cirurgia geral, formado aqui na UBRA. Na UBRA. E pós-graduado, terminando a pós-graduação em nutriendocrinologia com o Dr. Lair Ribeiro. Nada como um pai coruja para dizer perfeitamente o currículo. Eu sou uma tia coruja. Quando o Miguel começou a fazer o curso, pós-graduação lá, ele era o pai do Vitor. Agora ele é irmão do Vitor. Chega os dois assim, parecem 2 irmãos. Nossa, ele rejuvenesceu muito. Eu sempre digo que isso é um elogio para mim, não sei se por Vitor é um elogio. Não, para mim também hoje, não, mas hoje eu estou como não entrevistado, né? Eu não quero tirar 1 minuto do assunto dele, porque cada vez que a gente ouve lá, pode ser o mesmo assunto que a gente já ouviu 10 vezes, é impressionante. A gente sempre pega um detalhe a mais, e a gente tem que saber ser bom ouvintes para conseguir captar a mensagem dele. É um conhecimento infindável. Deixa eu já conversar sobre uma coisa que semana passada vocês devem ter ouvido, e se não ouviram, vale a pena retornar na internet para ouvir. O Lair falou sobre uma coisa, sobre o meu olhar quando eu cheguei no curso e meu olhar depois, né? E, na realidade, a história é bem interessante. Não sei como é que ele pegou isso. Ele pega tudo, é impressionante. Mas eu sempre vivi no meio da cirurgia plástica, né? Desde que eu sou pequeno. Então, as coisas acabaram sendo muito comuns para mim na cirurgia plástica. Adoro, mas eu sempre vi isso desde criança. Meu pai fazia questão de colocar como pequenininho. Eu ia assistir as cirurgias lá, ficava de fora. E, para mim, aquilo ali se tornou extremamente comum. Foi passando o tempo. É difícil da gente saber se aquilo lá é uma paixão ou não. Eu gosto muito. Mas é difícil, porque se torna uma coisa mais comum, não tem tanta novidade. Na cirurgia plástica, apesar de aparecer toda hora a coisa, olha, novidade aqui, não existe tanta novidade assim. É habilidade manual, são os pulos do gato, a experiência. Então, foi passando o tempo e tinham coisas que me incomodavam extremamente durante a minha especialização, minha residência. Eu tinha um cansaço crônico, e isso eu já escrevi, as pessoas que me acompanham pelo meu blog, pelo Facebook, eu tinha um cansaço crônico e todas as pessoas que me conhecem, elas me relatavam assim, vem cá, por que tu toma tanto energético? Me passaram Ritalina, enfim, foi um monte de coisa. Eu tinha déficit de atenção de uma hora para outra, que eu nunca tive. Eu tinha cansaço crônico e fui a médicos e amigos e nada resolvia. Quer dizer, eu estava usando uns 3 energéticos por dia para aguentar o tranco de residência, né? Acordava cedinho e até tarde operando e nada me resolvia. Até que meu pai, o cara mais cético do mundo, que sempre falou, não, isso aqui é assim, isso é engraçado, um dia me chamou e falou assim, olha, entrevistei um cara lá e fiquei impressionado, acho que vale a pena a gente ir numa palestra dele lá. No momento que a gente foi na palestra dele, aí eu fiquei impressionado, falei, amor à primeira vista. Falei, putz, eu não conhecia essa medicina, porque a medicina que a gente aprende na faculdade é outra, completamente diferente
completamente obsoleta, a gente se dá conta disso no momento que eu, como paciente, passei por isso. Eu busquei alguma coisa que melhorasse minha qualidade de vida, eu tinha cansaço crônico, sono crônico. Então, de repente, eu resolvi isso, não foi milagre, não é mágica, não, mas assim, eu sou eternamente grato mesmo, não só a Laíra aqui, o meu pai de ter me levado lá. Bom. Fico feliz. E me apaixonei, foi isso que aconteceu. É isso aí. Mesmo. E depois que apaixona, não tem jeito, né? Não tem jeito, né? E a gente fala muito, e eu falo muito com os pacientes sobre algumas coisas, e às vezes gera algum tipo de dúvida, né? Mas isso é novidade e tal. E eu queria começar aqui hoje com um assunto assim que eu tenho certeza que as pessoas vão ficar impressionadas, porque eu fiquei impressionado. Na hora que eu escrevi sobre isso, as pessoas me indagam muito se é verdade, mas tem médico que fala bem. A gente vê toda hora pessoas falando na televisão os benefícios do leite, se é que existe benefício esse veneno. Se tiver, é muito pouco. Nós somos a única espécie no planeta Terra que tomamos leite de outra espécie. Nós somos a única espécie no planeta Terra que, quando adultos, tomamos leite. Você não conhece nenhum animal adulto que toma leite. Nós somos os únicos. E você vai dizer assim, mas e o cálcio? A vaca tira o cálcio de onde? Para pôr no leite. A vaca não toma leite. Ela tira o cálcio do capim. Tudo aquilo que é verde tem cálcio. Então essa história que você tem que tomar leite por causa do cálcio não é verdadeira. Primeiro que o cálcio que tem no leite não é tão bem absorvido. E segundo que não é uma fonte tão boa, tão rica. Isso aí é para vender leite, infelizmente. E o leite hoje, desde que ele foi pasteurizado, eu sei que vai um choque para quem está nos assistindo, a pasteurização do leite resolveu uma série de problemas e criou outros maiores ainda. Porque quando você pasteuriza o leite, você tem que levar ele a alta temperatura e baixar, você faz uma desnaturação das proteínas. As proteínas não são mais o que era. O leite que você compra no mercado não é o mesmo que sai do peito da vaca. Ele é muito diferente. Ele foi desnaturalizado pela pasteurização e foi feita uma coisa chamada homogeneização, que é pior ainda. Então esse leite... O ser humano tem um problema sério com a lactose. A lactose é um açúcar do leite que tem que ser transformada em glicose e galactose no sistema digestório. Para fazer isso, precisa de uma enzima chamada lactase, que você para de produzir mais ou menos aos 9, 10 anos de idade. Então, o adulto, em geral, tem dificuldade em digerir a lactose, porque não tem lactase. E muitos são alérgicos à caseína do leite. Se você tem um filho que tem otite recorrente, inflamação no ouvido, e já levou a vários médicos várias vezes e não resolve, a solução está aqui. Por que você não tira o leite total do seu filho por um mês? Você vai ver que a otite vai desaparecer. Tá? Pode fazer que você vai ver, vai sumir, não vai ter problema nenhum. Criança com alergia, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o leite. E o queijo? O queijo é nada mais, lactose, nada menos né? que ele tem menos lactose. Nesse aspecto de lactose está resolvido. Os outros problemas permanecem, né? O problema da caseína, que aí está concentrado, e o queijo ele é constituído de uma forma que você vicia. Quem está nos assistindo sabe, tem gente que é viciada em queijo. Se não te prejudica e você não tem nenhuma lactose, você vai em frente. Mas eu, por exemplo, eu tenho mais de 25, 30 anos que eu não toco em nada relacionado com leite. Não tem menor, e não me faz falta nenhuma, absolutamente Nem nenhuma. come queijo. Nem como queijo, não. Existe aquele mito do cálcio, né? Pois é, o cálcio é outro choque que o pessoal vai ter. Se você faz suplementação com cálcio, você vai viver menos. Essa é a verdade. Porque o cálcio que você está suplementando, ele não vai ficar no osso. Ele vai ser depositado nas coronárias, na aorta. O seu cálcio, para ser depositado no osso, você tem que concomitantemente ingerir vitamina D e magnésio. Se você não ingerir os três juntos, o cálcio é prejudicial, pelo contrário. Então tem gente que está sendo operado por calcificação de válvula cardíaca. Aquela calcificação de válvula cardíaca é excesso de cálcio. Tem gente que está fazendo diálise porque o rim não funciona bem, porque teve cálcio demais e atrapalhou o rim. Então, se você faz suplementação de cálcio sem fazer suplementação concomitante de vitamina D e de magnésio, não está lhe ajudando. Está ali prejudicando. E vitamina D3, né, Laíra? É a D3, a vitamina D3. Porque muitas vezes o pessoal dá o cálcio e diz assim, o cálcio vem junto com vitamina D, tu vai ver, é a D2. Não, é a D2 e aquilo não resolve nada. E tem que ser em doses muito maiores do que aquela que é colocada no leite. Então essa história de que o leite já vem enriquecido, cuidado com alimentos enriquecidos. Como regra geral, eu procuro evitar alimentos enriquecidos. É enriquecido com ferro, é enriquecido com vitamina C, é enriquecido com vitamina D.
fuja desses alimentos enriquecidos, porque geralmente eles dão mais problema do que solução. A gente tem aqui, olha, para você que quer saber um pouquinho mais, Sim. olha aqui, ó. Tá? Mude sua alimentação, mude sua vida. Dr. Lair Ribeiro. Né? Pois é, E tem o número de onde conseguir, né, Lair? É, que é 011 38 89 0038. Exatamente. Eu não estou fazendo propaganda não, pessoal, tá? Porque assim, ó, eu já falei no programa anterior, eu tenho todos os DVDs que o Lair fez e nos intervalos entre as consultas, às vezes falta um paciente na clínica, vamos dizer assim, o meu lazer é colocar um DVD do Lair e eu tenho uma facilidade muito grande para decorar coisa. Que bom. Então, decorar fórmula, decorar aminoácido, entendeu? Que impressiona, porque eu fazia isso no colégio, né? Certo. Então, muitas vezes eu boto lá para decorar mais um pouquinho, porque eu já vi tantas vezes, Lair, que hoje em dia eu me presto a assistir para decorar as entrelinhas, de tanto que eu já assisti. E nos últimos 18 meses eu gravei 85 DVDs médicos em assuntos diferentes. Eu prometi para mim mesmo, vocês escutaram isso desde o começo, que eu ia gravar 100 DVDs. E vou chegar ao fim do ano com 100 DVDs médicos gravados em assuntos diferentes. Eu dei de presente um desses DVDs sobre Sim. alimentação pro avô da minha esposa e mudou a vida dele. Mas muda mesmo. Mudou a vida dele. Nós precisamos mudar a alimentação. Nós somos um país doente, tá? Muita gente doente. A medicina no Brasil é muito problemática. A Organização Mundial de Saúde coloca o Brasil na 125ª posição. 125. Pra você ter uma ideia, 126 é Bolívia. Nós estamos no mesmo padrão da Bolívia. Nós estamos com um padrão médico muito baixo. 125. A melhor medicina do mundo foi classificada é a França, é a número 1. Os Estados Unidos está em 37º lugar. Também não é grande coisa. Gasta um dinheiro absurdo. Mas como resultado final é 37º colocado. E o Brasil é 25º. Quer dizer, sabe que a gente tem... E o problema maior está na alimentação. E a gente tem recomendado, Lair, inclusive o teu curso, porque a gente tem muito paciente médico. Sim. Eu cheguei a comentar isso num programa que a gente fez com o Vitor, com a Ana, que a gente se dá conta que está fazendo uma medicina de boa qualidade, Sim. quer dizer, que está satisfatório, quando a clientela da gente é uma clientela diferenciada. Então, tanto a nível de cirurgia plástica, quanto a nível de essa parte de nutroendocrinologia que a gente tem aprendido contigo, Sim. a gente tem muito colega médico sendo paciente nosso lá. E muito colega, assim, é chefe de serviço de cirurgia de um local, Sim. é chefe de serviço de urologia de outro. Né? Então, são colegas, assim, de excelente nível profissional e que estão abrindo a mente para isso que a gente... Na verdade, não tem nada de novo, né, Lair? Você mesmo fala que isso já é antigo, né? Já é Hipócrates já dizia, né? E o Lair, inclusive, ele tem essa pós-graduação, está começando outra, né, Lair? Eu tenho a próxima turma para médicos, começa em novembro. Próxima turma. São 18 módulos, um final de semana por mês, durante 18 meses, aprovado pelo MEC, tudo certinho. 18 provas, né? Uma monografia final, o diploma vem pelo MEC, tudo certo. É tudo aprovado e altamente científico, você sabe lá. Isso faz parte, viu, pessoal, do que eu aprendi com o Lair ali. Conhecimento a gente não esconde, conhecimento a gente repassa, compartilha. Né? É impressionante mesmo, porque a gente aprende muito. Não tem aula que não sai de lá maravilhado, e não estou falando porque ele está aqui não, porque todos que me conhecem viram minha mudança de paixão pela coisa mesmo. E além deste curso, eu vou ter que falar sobre outro curso que para médicos, para não médicos, né, e médicos também, que é o curso Sintonia que ele faz, que é sensacional também, um final de semana num hotel no interior de São Paulo. Atibaia, fica a 67 quilômetros de São Paulo. Quem vai por Guarulhos já não precisa nem entrar em São Paulo. Meia hora de táxi está no hotel. E tem já uma data prevista para esse Eu curso? faço 4 vezes por ano. O próximo vai ser no último final de semana de setembro. O Sintonia é um curso que eu faço há 33 anos. Eu fazia isso no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Suíça, durante 8 anos, sem trazer para o Brasil. Quando eu trouxe esse trabalho para o Brasil, eu já fazia no exterior há 8 anos. É um divisor de águas, é um antes e um depois. Lá vai gente normal, que vai lá para evoluir.
lá vai mulher que foi estuprada, lá vai o executivo que foi sequestrado, lá vai o indivíduo que não consegue voar de avião, que tem fobia, que tem claustrofobia. Está querendo passar em provas. Que quer passar em concurso, não aprende, não sabe como estudar, tudo isso. Então eu montei um curso, tenho muito orgulho disso, e vocês conhecem a minha esposa, de vez em quando ela aparece no curso. Eu não daria o curso hoje sem a Eliana, porque ela é meu braço direito e esquerdo, ela cuida da parte espiritual do curso e eu cuido da parte cognitiva. O Sintonia é um divisor de águas, viu? É um antes e um depois. Eu já passaram por lá mais de 11 mil pessoas, tá? Eu já tive curso no Brasil, eu sei que é até difícil você acreditar o que eu vou falar, eu já tive curso de Sintonia com 150 pessoas na sala, 80 estrangeiros e 70 brasileiros. O estrangeiro geralmente vem ao Brasil para ensinar, né? Esse vinha para aprender. Então eu dou curso em inglês, em português e espanhol, eu falo os 3 idiomas, simultâneo, não me pergunte como, eu não uso tradutor, eu mudo de língua automático, parece que eu entro em transe e põe quem fala inglês trabalhando junto, quem fala espanhol trabalhando junto, quem fala português trabalhando junto, e é impressionante, todo mundo fica satisfeito. Até que os brasileiros começaram a reclamar que estava prejudicando eles. Então eu decidi que eu passei a fazer só em português no Brasil, mas eu faço ele nos Estados Unidos, faço ele na Venezuela, faço ele na Espanha, então eu faço ele também em espanhol e inglês. Eu sei que eu tive muitos amigos que foram. Aliás, a gente tem um colega médico que foi, deve estar nos assistindo hoje, estava com dificuldade de passar no vestibular. Sim. E foi e passou. Então, eu tive um caso de uma moça que a mãe me ligou e disse, doutor, aí, a minha filha fez 24 vestibulares de medicina. Ela é a primeira aluna do cursinho. Ela fez 24 vestibulares e não passa em medicina. Aí eu falei com ela, só pode mandá-la aqui e eu aposto que no próximo ela vai passar. Ela passou em 3 federais, sem nenhum problema, entendeu? Nós já voltamos com o Dr. Lair. Infelizmente, o Lair dá vontade da gente não falar, deixar ele falando, a didática dele é excelente, mas nós vamos fazer um intervalo rápido e já retornamos. Eu vou ser repetitivo, como eu falei no outro programa, eu tenho certeza que você que começou nos assistindo não trocou de canal, porque o Dr. Lair Ribeiro é 10. A didática dele, o conhecimento dele, olha que a gente tem vontade de não falar nada e ficar escutando. Lair, sim. Se eu tivesse que escolher alguma coisa, se eu mudasse para uma ilha deserta, e se eu tivesse que escolher alguma coisa para levar comigo, o que eu levaria comigo? Como medicamento? Como medicamento, como suplemento? Eu levaria ozônio. O ozônio trata 236 enfermidades em medicina, há mais de 100 anos, sem nenhum efeito colateral. O único problema com o ozônio é que se o médico não tomar cuidado, ele fica medíocre. Ele não estuda mais, porque ele resolve tudo com ozônio. Ele cura uma hepatite em 10 dias, só com ozônio. Tá? Tem uma epidemia de hepatite em Cairo sendo tratada com ozônio. Eu não sou nenhum fã de Cuba, tá? Mas a medicina cubana, que está na frente da brasileira, a Cuba, na Organização Mundial, dá em 39º lugar, o Brasil está em 125º, quer dizer, está bem acima, por incrível que pareça, e como eles não têm dinheiro lá, eles são pobres, eles instalaram nos 41 hospitais cubanos ozonioterapia. Não interessa o que você tiver, eles tratam com ozônio. Não interessa a sua doença, você já sabe qual é o tratamento, é ozônio. Todo o sistema público de saúde cubano é na base do ozônio, por ser barato, né? Aí eles puderam fazer isso, porque não precisa ficar comprando remédio. E é impressionante, quando você começa a trabalhar com ozônio, os resultados são os mais fantásticos possíveis. Eu não conheço nenhuma intervenção que seja tão eficaz quanto o ozônio, eu não conheço. Eu fiz o meu ozônio antes de vir para cá, viu? Que bom, é isso aí. É uma das coisas que eu aprendi com o Lair. Porque assim, ó, eu tinha de repetição, eu tinha um herpes de estresse de repetição, Lair, e tinha por causa do clima, que o nosso clima, que às vezes é frio, às vezes é úmido, às vezes está quente e tal. Vivia gripado. Vivia gripado. Me lembro disso. Lair, desde que eu comecei a fazer suplementação e usar aquilo que você me ensinou, porque como você já falou antes,
o médico que trabalha com modulação, antes de mais nada, ele é paciente, Ele é paciente, da modulação. é verdade. Durante esse ano e meio, para não dizer que eu nunca mais tive nada, eu tive um fim de semana que eu tive uma coceirinha na garganta. Sei. A coceirinha na garganta, quando eu dei a coceirinha na garganta, em seguida eu fiz o ozônio. E foi Não, embora. é impressionante. E tem também o óleo, não sei se você está usando o óleo. O óleo, você pode adquirir já o óleo ozonizado ou você pode aprender a ozonizá-lo. Então, vamos supor, qualquer problema de pele, qualquer micose, resolve com ozônio. Entendeu? E qual é o princípio, vou puxar o assunto aqui, porque a gente estuda bastante isso contigo e eu sei que te explica de uma maneira sensacional. O princípio do ozônio, por que O princípio ele... do ozônio é o chamado oxigênio nascente. Como o ozônio é O3, na hora que você injeta, fica o oxigênio e sai o chamado oxigênio nascente. Esse oxigênio nascente ele é bactericida, ele é fungicida, ele é virucida, ele mata parasita e ele leva o oxigênio. E muitos problemas crônicos, as doenças crônicas, a grande maioria é por problema na mitocôndria, é uma mitocondriopatia, por deficiência de oxigênio. E quando você injeta esse ozônio e ele vai sistemicamente, ele vai nas mitocôndrias que estão faltando oxigênio. Por isso que tem essa melhora geral, entendeu? E pode ser feito, então, preventivamente. Preventivamente e terapeuticamente. Pessoas que têm problema de coluna, que têm problema de joelho, já vi melhorar. Coisa que você fala, como é que pode, já está calcificado, não interessa. O ozônio ele tem uma capacidade de destruir fibrose. Você pega pacientes, por exemplo, que têm a doença o pênis enverga, né? Peyronie, doença de Peyronie, aí não tem nada que resolve. Você injeta ozônio, aí aquilo vai voltando, porque aquela fibrose que ficou do Peyronie, aquilo vai sendo destruída com ozônio e ele volta. Eu resolvi lesões articulares, lesões tendinosas com ozônio impressionante. A minha mãe voltou a subir escada, né? Sabe quem é que usa isso aí? Assim, os atletas do tênis, por exemplo, o Nadal e o Djokovic falaram isso em público. Sim. São a primeira linha do tênis, né? Porque os caras se lesionam muito, né? A competição esportiva, maior competição esportiva do mundo, chama-se Tour de France. Tour de France são 19 dias de corrida. Eles andam, sobem, descem morro, etc., de bicicleta. 12 horas por dia. O Lance Armstrong, ganhou 7 anos seguidos, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 7 anos seguidos, ele ganhou a maior competição esportiva do mundo, que é a Tour de France. Com um detalhe, ele tinha câncer de testículo e ganhava. Aí eu digo o seguinte, por que ele tinha câncer de testículo que ele ganhava? Como assim? É o seguinte, o médico que tratava dele usava ozônio para tratar o câncer de testículo. E ele deve ter aprendido que se ele fizer ozônio retal, a capacidade física dele aumenta. Você pega um cavalo pangaré, você injeta ozônio no ânus dele, no reto dele, ele ganha a corrida. Então eu conheço muitos amigos que ganham dinheiro e não pega, o antidoping não pega, porque é ozônio, é oxigênio, entendeu? Então o Lance Armstrong foi considerado o melhor atleta do mundo com câncer de testículo, apesar do câncer do testículo, e ganhou 7 vezes seguidas. E eu tenho a explicação para você, porque ele fazia ozônio retal. Para tratar câncer e para prevenir metástase. Para tratar e para prevenir. E para atividade física intensa. Então, por exemplo, o sujeito vai subir, vai para os Alpes, vai subir. Se ele injeta ozônio, a capacidade de resistência dele é outra. Nem se compara. É incrível. Porque quando eu faço ozônio e vou jogar meu tênisinho, entendeu? Você nota a diferença, né? É brincadeira. Não, é Você brincadeira. tem a sensação que você tem ar aqui assim, né? É impressionante. É uma coisa. E para tratamento, esses que você falou de pele, o pessoal faz muito também a hidrozônio, né? A hidrozônio que é também muito boa, que é aprovada, tudo pela Anvisa, tá? A hidrozonoterapia é ozônio na água. Eu tenho, há uns 10 anos, eu tenho na minha casa uma banheira, um jacuzzi, onde eu e a minha esposa, toda noite que eu estiver em casa, antes de nós dormirmos, nós entramos no jacuzzi e tomamos um banho de ozônio. Isso é sagrado, entendeu? Toda noite, ontem à noite tomamos. E se nós não dormimos sem tomar um banho de ozônio. Então a gente vai, aí não tem negócio de celulite, não tem nada. Para mulher, então é um espetáculo. A hidrozonoterapia. E semanalmente o ozônio como tratamento mesmo. Como profilaxia. Profilaxia. E como tratamento, quem tem, por exemplo, hepatite,
hepatite C, hepatite B, tudo isso. Ser negativo. Autoimune. Doenças autoimunes. O próprio AIDS, baixa carga virótica, eu diria que cura, mas você tem que fazer com uma certa frequência. Existem trabalhos na literatura mostrando que negativa a AIDS, o ozônio. O pessoal fica meio descrente por falta de conhecimento. É falta né? de conhecimento, exatamente. Eu me dedico a buscar conhecimento. Se me permite falar o que eu vou falar aqui. Com exceção do vestibular de medicina, que eu tirei segundo lugar, tudo que eu fiz até hoje eu tirei primeiro. Quer dizer, eu sou estudioso. E hoje eu estudo medicina mais do que na época para o vestibular, para você ter uma ideia. Hoje eu cheguei aqui de manhã no hotel, eu estudei, o dia inteiro eu estudei medicina, aqui no hotel, estou estudando medicina. Amanhã eu vou para Belém, o dia inteiro eu vou estudar medicina. Eu estou sempre estudando. Então, o que está faltando é buscar essa informação e trazê-la. Porque tem uma frase, que eu não lembro agora o autor, que é muito forte, que diz assim, o futuro já chegou, só que não é igualmente distribuído. Quer dizer, o conhecimento está aqui, entendeu? O conhecimento está aqui. Só que às vezes a pessoa não colocou a mão nele. Quando você não sabia nada de ozônio, você não sabia que existia, você não podia usar, porque você não sabia. Na hora que você aprendeu, você fala, bom, agora eu tenho, pô, então agora eu posso usar. Então os conhecimentos vão chegando e você vai aplicando. Isso faz a diferença. O que eu costumo dizer para os pacientes que muitas vezes perguntam para a gente, Léo, o médico hoje em dia, ele não tem mais como mentir ou como sonegar conhecimento, né? Porque se o paciente acessar ali o Google Acadêmico, que é o que você vive frisando, né? Que é o Google científico. Acessa ali, quer dizer, olha, eu estou te falando que isso é assim, 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 assado. Acessa ali, tem inúmeros trabalhos publicados a respeito. Agora, isso aí parece que, não, parece que, pelo amor de Deus, pessoal, médico parece que não dá para fazer. E a gente escuta tanta coisa, né? O bom hoje é que o paciente chega no consultório médico, muitas vezes sabendo da doença dele mais do que o médico. Isso não tem retorno, tem que ser assim. O médico que achar ruim porque você está dando opinião, ele está com medo do seu conhecimento. O médico hoje ele tem que estar preparado para aprender com o paciente. Porque com a internet, houve uma democratização do conhecimento. Essa é a verdade. Né? E falando sobre conhecimento, óleo de coco. Pois é, isso é uma coisa que está aí na mídia também, com muita controvérsia. Ainda tem gente falando mal, né? Tem. Inacreditável. Deixa eu te falar como é que é a história. Eu sou um dos maiores especialistas em óleo de coco no Brasil, porque eu já li todos os livros que tem na literatura sobre óleo de coco. Estudei, montei, preparei, etc. e tal. A sua avó, a sua bisavó, vamos começar assim, a sua bisavó, ela cozinhava com banha de porco. E ela tinha mais saúde do que a sua irmã de hoje. Ela cozinhava com banha de porco. Até 1925, não se conhecia infarto do miocárdio. O Dr. Paul Dudley White descobriu o primeiro infarto em 1925. Em 1930, morreram nos Estados Unidos 3.000 pacientes por causa de infarto. Em 1960, morreram 300.000. Olha só, hein? Em 1930, morreram 3.000. Em 1960, morreram 300.000. Uma doença que não existia apareceu. E você quer saber por que ela apareceu? Porque em 1911 foi colocado no mercado os óleos vegetais. O primeiro que colocou no mercado chamava Crisco, que são os óleos vegetais que, infelizmente, você que nos assiste, cozinha na sua casa. Que é o óleo de girassol, é o óleo de soja, é o óleo de amendoim e o pior deles todos, que é o canola. Tá? Enquanto que a banha de porco e o óleo de coco é de outro lado, é diferente. O próprio azeite de oliva, que é muito bom para a sua salada, não é um óleo feito para cozinhar. Porque o azeite de oliva ele é o ácido oleico, que é um ômega 9. Quando você esquenta ele, ele faz um trans e vira elaídico. Gordura trans é veneno. Um dos grandes problemas da humanidade hoje é a gordura trans. Para o óleo vegetal não ficar rançoso na gôndola do supermercado, o produtor, o que ele faz? Ele faz uma hidrogenação parcial do óleo. E o óleo, então, vira trans. Ou seja, você compra o veneno no supermercado.
e você traz esse veneno para casa. E agora você fica doente por causa disso. Tirando o óleo de coco, que isso não pode acontecer porque ele é saturado de cadeia média. Por isso é que o pessoal acha que engorda, que faz mal. O óleo de coco, ele tem capróico, caprílico e cáprico, tá? E láurico. Pra você ter uma ideia, o ácido láurico tem no óleo de coco e no leite materno. Por que a criança, quando mama da mãe, pega menos infecção? Uma das razões é porque o leite é rico em ácido láurico. O ácido láurico, quando ele cai no estômago, ele vira uma estrutura chamada monolaurina, que mata fungo, mata bactéria, mata vírus e mata parasito. Então não deixa a criança adoecer. A mãe tem, o leite materno tem 19% de ácido láurico. O óleo de coco tem 47% de ácido láurico. Todos os lugares onde predomina o óleo de coco, você vai nas ilhas do Pacífico, não tem doença cardíaca, não tem diabetes, não tem obesidade, não tem AIDS. Pra você ter uma ideia. Como é que tem, eu fico impressionado, como é que tem profissional que se presta aí numa rede de televisão... Fala besteira, né? Para falar... Porque, Fala assim, mal, né? Falar mal de óleo de coco seria uma coisa assim. Tudo bem, se eu não conheço, posso até falar mal, mas aí deu uma opção. O que usar? Se fosse, digamos que fosse ruim, vai usar o quê? Vai usar os hidrogenados? Indicam usar óleo de canola. E o pior é o seguinte, tu falou do óleo de coco, então... porque a gente falou já sobre o leite, Na minha casa só cozinha com óleo de coco, tá bom? Na minha também faz tempo. Pra você ter uma ideia. E o leite para criança, por exemplo, aí quando eles ouvem, né, os pacientes falam, mas dá o leite de coco para criança, não é gordo? Mas vai dar leite de, olha, se vai dar leite de vaca, tem os problemas do leite da vaca. Se for leite... esse De não, soja é pior ainda. o leite de soja. Mas o leite, deixa eu falar da gordura do coco. A gordura do coco ela é diferente das outras gorduras. Os ácidos graxos são de cadeia curta, cadeia média, cadeia longa. É o butírico, o capróico, o caprílico, o cáprico, o láurico, o mirístico, o palmítico, o esteárico, o araquídico e o beênico. São todos eles, tá? O coco, ele tem o caprílico, o cáprico e o láurico, principalmente. O láurico 47%, os outros 8%. Então, eles são ácidos graxos de cadeia média. Eles não podem ser acumulados como gordura no corpo. Eles são termogênicos. Ele aumenta o metabolismo do corpo. Por isso que eles têm uma ação de emagrecer, porque eles são termogênicos. Entendeu? E vou dizer mais. Você que tem problema de vesícula biliar, você que tem problema intestinal, você que tem problema digestivo, dificuldade de digestão, os ácidos graxos do óleo de coco não precisam nem de enzimas pancreáticas, nem de bile para ser absorvido. E os ácidos graxos do óleo de coco trazem com vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Além disso, é um bônus. Então, é espetacular. No momento que você começa a cozinhar com esse óleo, você não quer saber mais nada. E além de cozinhar, tomar a cápsulazinha é bom? A cápsula tem que tomar umas 25 por dia. Então, uma você colher, tem que né? tomar uma colher de sopa de óleo de coco extra virgem 2, 3 vezes por dia para você realmente ter. Eu vou te dizer um segredo. Se você vai fazer essa experiência, você vai comprar um óleo de coco de alta qualidade e você vai passar aí no seu cabelo quando você for dormir. Quando você levantar de manhã, no dia seguinte, você vai dizer assim, doutor Laí, tá certo. Eu nunca usei nada no meu cabelo que tenha rejuvenescido o meu cabelo tanto quanto um óleo de coco. Se você tiver cair, você que está nos assistindo, se o seu cabelo começar a cair, use óleo de coco. A não ser que seja a alopécia androgênica, isso é outra história. Eu estou falando da pessoa que tem essas alopécias idiopáticas. Ela usa o óleo de coco, é impressionante. O óleo de coco ele inibe a 5-alfa-redutase, não deixa o cabelo cair. Tanto é que existem shampoos que têm óleo de coco. Se você passar o óleo de coco na pele, então você faz o seguinte, você pega um óleo de coco de boa qualidade, você passa no rosto, passa no cabelo, lambuza tudo, põe uma toalha no travesseiro para não sujar a fronha, e no outro dia de manhã você olha para a sua pele, para o seu cabelo, você vai ver que não existe cosmético, não existe nada igual. Eu tenho uma paciente que faz isso. É. Eu recomendei para ela tomar o óleo de coco, ela começou a tomar e passar na pele. Faz muito bem, faz muito bem. E tem médico falando mal do óleo de coco para matar. É, falta de Mas isso é conhecimento, ignorância, né? Porque o conhecimento está aí, as referências estão aí, os livros estão aí. Tem 5 livros fortes de óleo de coco que você pode comprar pelo Amazon.com, entendeu?
que eu já li de capa a capa todos eles. E Infelizmente... estou fazendo um DVD sobre óleo de coco, vai ter aí. Então, você que estava mudando de canal nos pegou agora, nós estamos entrevistando o Dr. Lair Ribeiro, né, que é o nosso sucesso, toda vez que ele vem, enche a nossa caixa de e-mails com pergunta, com tudo. Dr. Lair Ribeiro, a gente estava falando sobre se alimentar bem e tal. E quem precisa emagrecer? Qual é a melhor forma de emagrecer? Há 50 anos atrás, um médico inglês trabalhando na Índia, com pacientes com criptorquia. Criptorquia é o seguinte, o testículo não desce para o escroto, ele fica preso. Então eles usavam uma coisa chamada gonadotrofina coriônica para fazer o testículo descer. E essas pessoas que têm essa enfermidade, essa síndrome, apesar de serem homens, eles têm corpo de mulher, eles têm quadril, eles têm bumbum. E o Dr. Simmons percebeu que aqueles pacientes que tomavam a gonadotrofina coriônica para tratar a criptorquia, não só baixava o testículo, mas eles perdiam aquele formato na cintura e diminuiu o bumbum. Então ele falou assim, interessante, isso emagrece. Então durante 40 anos ele fez um estudo, e a maior autoridade do mundo na época, fez um estudo mostrando como emagrecer com gonadotrofina coriônica, que a gente chama hoje de HCG, que inclusive o Fito já fez o treinamento lá comigo, já sabe. É uma coisa onde você emagrece, mas você perde só a gordura normal, a gordura que não deveria estar com você. A estrutural que protege os seus órgãos não sai. E você também não perde massa muscular. E o mais interessante de tudo é que você emagrece e o seu contorno corporal vai mudando. Você já viu gente que emagrece e continua parecendo gordo, porque fica todo flácido? Pois é, isso não acontece. Ao mesmo tempo que você vai emagrecendo a pessoa, A pele acompanha. a pele acompanha. O contorno corporal vai melhorando. Então, por exemplo, diminui a bumbum, diminui as nádegas, diminui o quadril, afina a cintura. E é impressionante. É um tratamento que é feito de 40 dias. A pessoa vai no consultório médico e recebe uma injeção 5 vezes por semana e tem uma dieta junto. E 70% das pessoas que emagrecem desse modo não voltam a ganhar peso, que é outra coisa importantíssima, porque a maioria emagrece, conhece o efeito sanfona. E o Dr. Simmons mostrou que chega a 80% dos pacientes dele nunca mais engordaram. Aí pode comer à vontade, ficavam liberados. É realmente fascinante e sem efeito colateral. Isso aqui é bonito. Ajuda no diabetes, entendeu? Ajuda em quem tem artrite, sara artrite. É o hormônio exclusivo da gravidez. Quando a mulher está grávida, quando ela faz o teste, Ana Paula, para saber se ela está grávida, o que ela está medindo é uma fração desse HCG, que chama beta-HCG, que é a subunidade, para dizer, porque é o hormônio da gravidez. Esse hormônio é o seguinte, caso falte energia para o bebê, esse hormônio vai, destrói o tecido gorduroso, adiposo da mulher e entrega a energia para o bebê. E o Dr. Simmons descobriu, então, observando esses chamados fat boys, os garotos gordos, que são chamados, ele observou que eles mudavam a composição corporal, o contorno corporal. Então ele viu que quando se aplica mesmo no homem, o cérebro interpreta que está precisando queimar gordura. Atua a nível hipotalâmico, porque muita obesidade, ela começa com problema no hipotálamo, no diencéfalo, e ele vai lá e trata esse processo. Então é revolucionário, isso é realmente revolucionário. Nossa, maravilhoso. Vi que estou na fila. É. Sim, não, nós já temos solicitações. Estou na fila, sou a primeira, sou não. Mas é o que Não, acontece. primeira tu não é, porque tudo que a gente aprendeu com o Lair, nós começamos com a Ou gente. seja, o Então, Miguel vai logo fazer depois primeiro. de vocês, eu sou a primeira. É que muita gente procura justamente assim, cai de médico em médico, indo com Isso é um ovo de Colombo no nutricionista. emagrecimento, viu? É impressionante. E não consegue, aí faz a dieta, aí a história é sempre a mesma, né? Eu fiz a dieta X, Cada dieta, todas as dietas funcionam por um curto período. E cada vez vai ficando mais difícil. Quando você vai a primeira vez no espaço, você emagrece 12 quilos. Quando você vai a segunda, você emagrece 8. Quando você vai a terceira, você emagrece 3. Quando você vai na quarta, você engorda. Pois é. E todas essas acompanhadas de perda de massa muscular, que é o que ninguém gostaria. Né? Além, e o T3 reverso vai aumentando. Você sabe muito bem. Né? Bom, se falar em T3 reverso, então daí gera uma... Tem gente que acha que não existe T3, né? Livre, Quanto né? mais T3 reverso. daí, Engraçado, o laboratório não está medindo aí? Não, o laboratório está medindo. Né? A gente tem Você até não um tem, caso... como é que o laboratório mede?
Tem até um caso interessante, que a gente pediu para uma paciente e a médica disse assim, mas T3 livre não existe. Chegou no laboratório, o cara olhou e disse assim, mas a senhora não vai fazer o T3 livre? Mas a minha médica falou que não existe. Vai falar em T3 reverso, daí dá confusão geral, né? Eu já tive um profissional da saúde que achou que a paciente que eu tinha solicitado... Aliás, tem 2 casos interessantes, eu vou ter que contar rapidinho aqui. Um que eu pedi testosterona e o profissional da saúde foi lá e falou, não, mas eu acho que ele errou o exame porque testosterona para mulher, eu acho que é para homem. Me ligou, eu falei, pode ir no laboratório que vai fazer. Aí a segunda foi Aí eu vou usar uma frase sua aqui, que é a clínica é soberana, aquela soberba, né, dos médicos, não, porque se não tiver clínica, se eu não suspeitar de alguma doença, tal, se não tiver com sintomas, é porque tu não tá. Aí recebi uma paciente, tomara que ela esteja nos assistindo, ela vai adorar ouvir, obesa, menina, jovem, eu solicitei uma bateria bem extensa de exames. E nisso, ela foi pedir para passar, a gente não atende para o plano de saúde, né? Nem teria como. São consultas de 2 horas, mais ou menos. A gente conhece toda a rotina da pessoa. O médico dela se negou, foi 3 médicos no interior, se negaram a passar aqueles exames todos. Não, porque é um absurdo, porque tu não precisa de tanto exame, tu é muito jovem. 3 médicos. Ela me ligou desesperada. Eu falei, você faz o seguinte, vem para Porto Alegre e aqui tu vai conseguir ir direto no laboratório e vai fazer isso aí, vai bater o pé lá para ter o direito. E o que aconteceu foi que veio uma alteração, ela tinha endometriose e levou para o médico dela, né? E agora o que eu faço com isso, né? Não era meu objetivo, que arranjou problema para mim, né? Mas ele mandou uma carta para mim antes, falando que não, era um absurdo, pedia a quantidade de exames. Quer dizer, exame é necessário, todos os exames são necessários para a gente poder acompanhar o nivelamento dos hormônios, dos perfis inflamatórios. 30% da primeira manifestação de doença cardíaca é manifestada com morte súbita. O cara não tinha clínica nenhuma. Quantas vezes você vai falar aí na televisão? O cara não tinha nada, morreu. Estava sentado no Quer dizer, não tinha, né? Ninguém diagnosticou. Pois é, então, mas não tinha manifestação clínica. O desconhecimento da homocisteína também, que é impressionante. Né? Laír, uma outra coisa interessante, óleo de canola. A gente vê gente indicando canola. Pois é, canola é uma sigla que diz Canadian Oil Low Acid. Existe um ácido graxo no canola que se chama ácido erúcico. O ácido erúcico é veneno. Ele causa uma miocardiopatia, o coração dilata e o paciente morre em insuficiência cardíaca congestiva. O que o Canadá fez? Eles mudaram geneticamente a couza, que é a planta, e fizeram diminuir a concentração desse ácido erúcico. Por isso que chama Canadian Oil Low Acid. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que ele também vem hidrogenado, para ele não estragar na gôndola. Então ele também tem gordura trans. Então você combina a gordura trans dele, mais o ácido erúcico que está lá, é o pior veneno que você pode levar para casa. De todos eles, o canola é o pior. Tá? Essa é a minha classificação. Porque óleo de girassol a gente sabe que é girassol, né? Não faz bem, mas é girassol. Óleo de soja é soja, né? De canola não canola, existe. Os caras acham que canola é uma planta. Canola não existe. O que existe é uma planta chamada couza, que é venenosa. Sugado, comer a couza, morre. Tá? E existem os suplementos alimentares para crianças, né? Que inclusive leite em pó, que não tem nada de leite, fórmulas infantis que tem canola. Você acredita nisso? Tem médico que indica para a criança tomar colher, a colher de chá para mulher, para recém-nascido de canola. Para acreditar. Totalmente errado. Como suplemento. É fácil. Você que está nos assistindo, não tem jeito de mentir. Você entra no Google, pode entrar no Google normal, digita assim, ó, efeitos colaterais do canola. Você vai ficar abismado com o que tem lá publicado. Tá bom? Outra coisa que a gente vê muito, Laír, é o pessoal se automedicando com vitaminas, né? A vitamina, mesmo sendo vitamina, se ela é dada em excesso ou não apropriadamente, ela também pode causar danos. Então a pessoa tem que tomar cuidado. Por exemplo, você pode se intoxicar com vitamina A. Vitamina A pode causar, em altas doses, pode causar intoxicação. Do mesmo modo que a falta da vitamina é um problema, o excesso da vitamina também pode ser um problema. E também depende da forma que a vitamina vem, né? Porque a gente sabe que a maioria delas tem que ser queladas, né? Principalmente os minerais, né? Os minerais têm que ser quelados. O mineral quelado é o seguinte, ele se junta a um aminoácido, pode ser a cistina, por exemplo, a glicina, a cisteína, vamos pegar o magnésio glicina.
É o magnésio com aminoácido chamado glicina. Quando você faz isso, você está quelando ele. Ele ficou preso. Ele agora é mais facilmente absorvido. Essas fórmulas multivitamínicas que você compra na farmácia, aqueles minerais não são quelados. Então, muitas das vezes, você está nada mais do que enriquecendo as fezes, só isso. Suas fezes saem com mais minerais. Isso se não acontecer nada de ruim, né? Isso se não for cronicamente uso crônico. O mineral né? tem que ser quelado. Deixa eu falar um pouquinho aqui também. Eu conversei antes, falei que eu dei para o avô da minha esposa um DVD. Eu pedi para ele aqui para ver se ele tinha aqui com ele. Que é voltado para médico e para pessoas leigas também. Que é esse Envelhecer Sem Ficar Velho. Esse aqui é que mudou a vida do avô da minha esposa. Que bom. E é realmente mesmo, porque ele achava que ele tinha problema de colesterol, usava simvastatina, quer dizer, não tirei, não é bem assim, né? Mas a gente tratou ele adequadamente. E este DVD aqui eu dei para ele depois, olha, para ficar tranquilo, vai ouvir de uma autoridade, né? Vai ouvir do médico falar sobre isso aqui. Fala sobre o ovo, fala sobre os olhos, fala sobre infarto, sono. Sobre a água. Então fala sobre muita coisa em um só, quer dizer, um compêndio só, né? É interessantíssimo, são 5 DVDs né? aí, eu acho. E este aqui eu uso. Que bom. Para manter o cérebro melhora jovem, seu cérebro, exatamente. Melhora o seu cérebro, melhora a sua vida. Porque o cérebro comanda o corpo inteiro. No momento que o cérebro envelhecer, o corpo envelhece. Você manter o cérebro jovem, ativo, é muito importante. E você percebe as pessoas assim, a pessoa esquece o nome, não sabe onde colocou a chave, vai falar, a palavra não vem. Você vê que o cérebro não está 100%. E na hora que você começa esse esquema aí, você melhora. Né? Esses DVDs aqui, pelo site, a gente compra diretamente com vocês Uma lá. dica Pelo de site, como melhorar né? o cérebro. Uma dica, a melhor coisa que tem, chama-se uma noite de sono bem dormida. Tem nada igual. E a noite tem que ser, acho que eu já falei isso aqui uma vez para você, tem que ser no escuro absoluto. Não pode ter luz nenhuma. O ser humano foi feito para dormir no escuro. Se você deixar uma luzinha acesa no corredor para ir no banheiro, já prejudica. Quem tem que urinar à noite, que deve ter alguma coisa errada, porque você não deveria ter que urinar à noite, eu recomendo ter uma lanterna com luz vermelha na cabeceira do criado. E não ligar a luz do banheiro. Vai com a lanterna e volta com a lanterna. Se você acorda à noite, vai ao banheiro, acende a luz, aquela noite você já não tem a recuperação que você deveria. Já estragou a noite. Isso aí vai acumulativo, vai criando problema. E vai criando estresse e você entra numa coisa que o Vitor sabe muito bem e o Miguel, que chama exaustão adrenal. As suas adrenais param de funcionar bem. E cada vez mais comum, né? Cada vez mais comum. É o cara que não consegue aquilo que eu falei, né, Ana? Eu tinha que acordar de manhã e tomar um Red Bull. É o cara que vai... Ele tem dificuldade para acordar de manhã e tem dificuldade para dormir à noite. Então, se você está manifestando isso, você tem dificuldade para dormir e tem dificuldade para levantar, procura o doutor Miguel ou o doutor Vitor, que sabe como fazer isso, tá bom? Eu mudei até... Nada melhor do que a recomendação do Lair. E o Lair faz isso, tem gente que já ligou, que assistiu o programa, ligou pro Lair lá e ele mandou, não, procura aí o Vitor, procura o Miguel. Mas eu mudei o sono também, porque além disso, são pequenos detalhes, né? são muitos detalhes, né? É aquela mania que a gente tem de carregar o celular do lado da cama também, aqui, né? ó, a nossa capinha. A capinha aqui, coisa à toa, né? Isso aqui protege contra a poluição eletromagnética. Isso aqui é um micro-ondas. Você fica com o micro-ondas meia hora, começa a orelha, não começa? Está cozinhando neurônio, está estragando neurônio. Então, hoje existe a proteção. Isso aqui é um problema seríssimo. As crianças na Califórnia, nos últimos 10 anos, dobraram a incidência de tumor de cérebro, porque o pai dá para a criança de 7 anos de idade um celular. E o crânio, a calota craniana da criança tem a metade da espessura de um adulto. Essa onda entra e prejudica, começa a dar tumor cerebral. Mas então, que bom que hoje em dia os jovens mais passam mensagem de texto do que falam. Do que falam, é verdade. Isso é melhor. Eu boto no Viva Voz. Eu aprendi com o Lair, eu boto no Viva Voz. Então compra essa capinha tão barata, né? Eu não ganho nada com isso. R$30 você compra isso aí. É só procurar na internet. Isso aqui é feito de um tecido especial com prata, que não é de fio de prata, que não deixa passar a radiação eletromagnética. E eu fico feliz quando eu recebo paciente. Eu recebi um amigo meu, Felipe, deve estar nos assistindo também. Ele, preocupação que ele tem com um filho recém-nascido. Sim. Obrigou a esposa também a comprar uma capinha baratinha. Falou assim: o filho não vai ser exposto à radiação. Olha. E se você tiver que ter um despertador na sua cama, não tenha um despertador ligado na corrente elétrica. Tem um despertador de bateria. Porque se ele estiver ligado, qualquer coisa que você tem na sua cabeceira, ligado na corrente elétrica, você está criando o que se chama dirty electricity, eletricidade suja, que cada vez que oscila o hertz da corrente,
cria um campo eletromagnético que está prejudicando você. Então, desligue tudo que tem ligado na parede no seu quarto. Já o faço. Infelizmente, pessoal, a gente está acostumado a conviver com o Lair e a gente passa alguns dias do nosso ano, eu e o Vitor, em contato com o Lair. É incrível porque o tempo passa muito rápido. E a quantidade de conhecimento, eu sei que é muita coisa, muitas vezes a gente não consegue absorver. A gente não costuma fazer isso aqui, mas eu vou fazer porque eu uso para mim. Tá? Se você quer saber um pouco mais, olha, o telefone do Dr. Lair é 11 3889 0038. É do escritório dele, tá? Inclusive para você saber, você que é médico, que quer fazer uma pós-graduação, que nem a gente está terminando, tá? Se você quer adquirir um conhecimento extra, quer saber um pouquinho mais sobre hormônios, sobre nutrição, sobre exercício, sobre como melhorar a qualidade de vida, isso é uma coisa que a gente aprendeu com o Lair. Nós estamos aqui repassando conhecimento. Conhecimento é uma coisa que quanto mais a gente repassa, melhor é. O melhor investimento que a gente fez, eu acho, nos últimos tempos foi fazer, sinceramente, o curso para a nossa vida, não é nem para os outros, né? Que bom. Então, o que a gente está recomendando, pessoal, tá? O Lair, como disse, ele gravou e vai terminar o ano com mais de 100 DVDs, tá? Então, se você acessar Dr. Lair Ribeiro ou ligar direto para o telefone do pessoal do staff dele, extremamente simpáticos, são extremamente atenciosos, e você que é médico, muitos colegas que nos procuram, tá? E eu tenho dado o telefone, alguns já foram fazer um curso com o Lair. Você que é médico e quer fazer uma pós-graduação e quer fazer de alto nível, né? De alto nível, quer fazer um investimento, porque na verdade a gente não gasta lá, a gente investe e ganha conhecimento. Olha, vale a pena, isso é uma recomendação nossa. E eu tenho 30 anos já de cirurgia plástica, quer dizer, um médico velho, hoje em dia, é difícil o cara se prestar a sair para estudar de novo. E eu posso garantir para você que eu ganhei tempo de vida com isso, e estou lhe recomendando. Infelizmente, nós estamos terminando o programa, a gente quer agradecer o Lair. Se você quer novamente acessar esses programas que a gente gravou, isso que a gente já gravou, www.programavivamais.com.br, você vai ter ali todos os programas gravados, inclusive os 4 que a gente fez com o Lair, que esse é o 4. É só clicar no Assista Aqui. Assista aqui. E outra coisa também, as pessoas ficam nos mandando muito e-mail pedindo o nome dos médicos. Nós temos uma janelinha que você clica ali, tem o nome e telefone de todos os médicos que já vieram aqui, facilita, né? Isso você pode ter certeza que se a gente está recomendando, é porque a gente ou já usou, tá, ou está usando. Até o próximo sábado.